Eletronegatividade, capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons em uma ligação química, reforçando afinidade eletrônica, energia de ionização e agora, por sua vez, eletronegatividade, se comportam de modo contrário ao raio. O raio diminui da esquerda para a direita. Portanto, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Entre elementos de um mesmo grupo, o raio cresce de cima para baixo. Portanto, a eletronegatividade diminui de cima para baixo. Os valores de eletronegatividade, eles foram atribuídos, eles são valores relativos. O elemento que possui a maior eletronegatividade, que é o flúor. E por que ele possui a maior eletronegatividade? Porque é ele que possui o menor raio. Foi atribuído a ele o valor de 4.1. Então o flúor tem eletronegatividade 4.1. É o valor máximo de eletronegatividade. E os outros elementos em relação à eletronegatividade foram valorados de acordo com suas capacidades de atrair elétrons para si em relação à capacidade do flúor. Veja o frâncio. O frâncio é o elemento que tem o maior raio. A eletronegatividade dele é 0,9. Porcentagem de caráter iônico na ligação. Se uma ligação ela tem um caráter iônico, então, portanto, ela não é totalmente iônica. E se ela não é totalmente iônica, ela tem um quê de covalente. Então, quanto menor a porcentagem de caráter iônico presente na ligação, maior será a presença de compartilhamento de elétrons, chamada de ligação covalente. Vamos aferir a porcentagem de caráter iônico. Vamos aferir a diferença entre as eletronegatividades de flúor e cálcio, a fim de que descubramos qual é a porcentagem de caráter iônico presente na ligação entre esses dois elementos. O flúor, como já dito, tem eletronegatividade 4.1. O cálcio, 1.1. O resultado deu 3. Então nós temos aqui 3 no eixo X. Encontrando a curva e projetando este ponto no eixo Y, a porcentagem de caráter iônico numa ligação entre flúor e cálcio é praticamente 100%. Então, não existe praticamente nada de compartilhamento de elétrons entre esses dois átomos. Por sua vez, quando átomos de fósforo e os de cloro se unem em uma ligação, a porcentagem de caráter iônico ali presente é mínima. Vejam, eletronegatividade do cloro é 2.9, menos a do fósforo 2.1, o resultado deu 0.8 de diferença. 0.8 está presente no eixo X, aqui neste ponto. Encontrando a curva e projetando para o eixo Y, encontramos ali aproximadamente de caráter iônico 20%, se chegar a isso. O que isso nos indica? Que quando esses átomos se unem em uma ligação, há predominante presença de compartilhamento de elétrons e não de transferências de elétrons. Um doa e outro recebe. Por quê? Porque os valores de eletronegatividade de ambos são muito próximos.